Olá pessoal do Voz Anglicana, muita alegria que eu estou aqui com vocês, partilhando um pouco do conhecimento, enfim. E eu, para quem não me conhece, eu sou o reverendo Josué Flores, da Paróquia de Cristo Rei em Registro, da Diocese Anglicana de São Paulo. E desde que nós começamos a refletir bastante a respeito do racismo estrutural, depois dos ocorridos após a morte de George Floyd nos Estados Unidos, às vezes a gente não reflete também a respeito da nossa história como igreja anglicana, como igreja episcopal anglicana no Brasil. E esse é um exercício que precisa ser feito para que a gente possa compreender um pouquinho melhor as raízes do racismo. E hoje eu gostaria muito particularmente de falar sobre um dos primeiros personagens da nossa história, Lucien Lee Kinsolving, o primeiro missionário norte-americano a vir para o Brasil, juntamente com John Galmin. Lucien Lee Kinsolving também será o nosso primeiro bispo no distrito missionário do Brasil, que ainda fazia parte da Igreja Episcopal dos Estados Unidos da América. E então ele é um personagem que ganhou, digamos assim, status na nossa história e também na história da Igreja dos Estados Unidos. É um personagem muito importante, uma figura ilustre, mas a gente precisa compreender um pouquinho melhor quem foi Lucien Lee Kinsolving. Então, para nós termos uma ideia, Lucien nasceu na Virgínia, e ele nasceu na Virgínia nos tempos da Guerra da Secessão, aquela guerra em que os estados do norte lutaram contra os estados do sul, e uma das questões importantes era a questão da escravatura. E Virgínia é um dos estados do sul e, portanto, um dos estados sulistas que apoiava a escravatura, que queria manter o seu direito à possessão de escravos para tocar as fazendas de algodão, principalmente, que rivalizavam com as fazendas da Inglaterra. Para vocês terem uma ideia, no dia do enterro da mãe de Kinsolving, houve uma chuva de balas, a qual o reverendo Packard, que era quem estava fazendo a encomendação, pediu para que as pessoas se abaixassem para não levarem um tiro. Tal era a chuva de bala que estava ocorrendo próximo ao cemitério. E Kinsolving perdeu a mãe muito cedo. Aos 13 dias de seu nascimento, a sua mãe faleceu, muito provavelmente por conta de alguma complicação no parto. O pai de Kinsolving chamava-se Ovid. O pai de Kinsolving era um amigo próximo de Thomas Jefferson e era criador de cavalos e estava no seu segundo casamento. Ele já tinha tido 4 filhos do primeiro casamento e teve 2 filhos no segundo casamento, Arthur e Lucien, né? Arthur também será bispo na Igreja dos Estados Unidos, assim como Lucien. Então é uma família de muita tradição política, aristocrática, econômica na Virgínia, uma família de tradição eclesiástica também e que terá, digamos assim, o seu lugar e seu papel na história. Muito bem. O principal companheiro de Lucien Lee Kinsolving no Brasil será John Galmin III. John Galmin III, quem era esse sujeito? John Galmin III era capitão do exército sulista da Virgínia. E o pai de John Galmin III era general do exército sulista. Então, a gente está falando de dois personagens, 2 missionários que vieram para o Brasil, 2 pessoas brancas do sul dos Estados Unidos da América, da Virgínia, no período da Guerra da Secessão, que vêm para o Brasil. Nós estamos falando de pessoas ideologicamente formadas por um conjunto
né, de uma compreensão, né, sobre as questões raciais muito forte, né? E eles chegam em 1888 no Brasil e vão para uma pequena cidade de São Paulo chamada Cruzeiro para aprender a falar português. E logo após, então, vão para o Rio Grande do Sul para constituir a missão. Eles chegam num Brasil que está ainda em processo de transformação de uma monarquia para a transformação para uma república que nasce em 1889. Veja bem, o Brasil ainda é escravagista nesse período. O Brasil é o último país das Américas a abolir a escravatura. O Brasil ainda mal sabia o que é tratar uma pessoa negra sem o estereótipo de ser escravo. E é por isso que eu gostaria de apresentar também essa fotografia tirada da família de Kinsolving, de Lucien Lee Kinsolving, em Porto Alegre. Ele com sua esposa e sua filha, e junto dele seus criados, né? Então vocês podem perceber duas criadas e um coche. Uma pessoa que normalmente guiava as carroças, cuidava de trabalhos mais braçais da casa. Então nós temos aí um missionário que tinha o luxo de ter 3 criados, né? Então, esse é um luxo naquela época e ainda continua sendo um luxo, né? De ter 3 criados negros. O que isso tudo diz pra gente, né? A gente precisa revisar a nossa história. E quando a gente começa a olhar para o passado, a gente percebe que após a Guerra da Secessão e a derrota dos sulistas para o Exército do Norte, muitos desses sulistas estão frustrados, mas muitos desses sulistas também estão imbuídos de uma doutrina muito maluca que surge lá, chamada doutrina do destino manifesto. E por conta disso, eles entendem que eles deveriam se espalhar pelo mundo para poder levar não apenas o evangelho, mas o modo de ser, o jeito de ser norte-americano, estadunidense. Então, esse processo civilizatório, essa ideia de civilização, ela percorre o modo de evangelizar, o modo de catequizar, que os missionários, não apenas episcopais, metodistas, batistas, presbiterianos, também trouxeram para o Brasil. Na sua grande maioria, todos eles oriundos de estados do sul, especialmente Virgínia. Então, esses missionários chegam em 1888 e em 1889 eles oficialmente inauguram, né, a obra missionária com o primeiro culto no dia 1º de junho de 1889, festa da Santíssima Trindade. Então, tudo isso é importante. Quem essas pessoas liam também? A literatura é muito importante para o processo de formação. O que eles estavam lendo? Eles estavam lendo, nessa época era muito comum a leitura de um teólogo maluquete evangelical chamado J.H. Thorwell, que era um cara que simplesmente defendia a escravatura com o seguinte argumento: a Bíblia não condena a escravatura. Portanto, logo, quem diz ser a escravatura pecado está se opondo à Bíblia. Então esse era o argumento dele. Além disso, ele usava aquela máxima de separar igreja e Estado, dizendo que a igreja concernia apenas os assuntos espirituais, usando aquela lógica: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então esse sujeito, ele conseguiu manipular muito bem teologicamente a cabeça de muitas gerações evangelicais desse período. E os nossos missionários estão no meio de tudo isso, né? Eles estão participando disso tudo. E qual vai ser a estratégia missionária, né, de Kinsolving e John Galmin também, mas especialmente Kinsolving, que é a pessoa que traz consigo a liderança da missão? É o convencimento das elites. Veja bem, eles não estão interessados nas camadas mais pobres da população. A compreensão
de uma estratégia de missão deles era justamente o convencimento das elites brasileiras. Através do convencimento, da coerção dessas elites, então poderia se instaurar, o evangelho poderia chegar de uma forma melhor, mais bem colocada. E esse processo civilizatório, esse processo missionário que se dá, essa estratégia missionária que se dá por meio do trabalho desses missionários, vai acabar entrando pela via da educação. Por isso que eles estão tão preocupados em formar ou criar, inaugurar colégios. Hoje a gente não vê motivo disso. Para que um colégio? A igreja não precisa de colégio. A igreja precisa de missionário no campo. Mas eles entendiam que a escola poderia forjar as mentes, a escola poderia docilizar estas elites para o novo processo civilizatório a qual eles estavam querendo incutir na sociedade, né? Lembrem-se do Destino Manifesto, né? O modo de ser do americano é o modo de ser do povo eleito. Eles se entendiam como povo eleito. E nos estandartes cristãos daquela época era muito comum, nas propagandas que falavam a respeito do Colégio do Cruzeiro do Sul, principalmente em Porto Alegre, dizer que lá estavam matriculados filhos das melhores famílias. Filhos das melhores famílias. Quem são os filhos das melhores famílias? Os filhos das elites políticas e econômicas da província do estado do Rio Grande do Sul, não é? E tem uma pequena biografia escrita sobre Kinsolving com alguém anônimo, com pseudônimo de Ivo. Escreveu assim muito interessantemente em 1961, quando foi publicada essa biografia. Naquela época, era relativamente elevado o número de intelectuais patrícios sectários do positivismo de Augusto Comte, e muitos seguiam a maçonaria e atacavam o clero. Nas classes inferiores imperava a macumba. Olha só como é interessante essa expressão, porque ele colocou a macumba, ou as religiões afro-brasileiras, juntamente com a maçonaria e juntamente com os intelectuais sectários do positivismo. Ou seja, quem era sectário do positivismo, quem era maçom, é visto como uma pessoa ruim, uma pessoa a qual está se lutando contra, inclusive nas camadas inferiores, as pessoas dominadas, né, religiosamente pelo universo das religiões afro-brasileiras. Então veja bem como esse discurso do racismo religioso, do racismo institucional na educação, na igreja, e do racismo mesmo familiar imposto ali, estabelecido nas relações sociais, como ele permeia, como ele se capilariza na nossa igreja, inclusive nos dias de hoje. A nossa igreja não é uma igreja branca por acaso. A nossa igreja tornou-se uma igreja branca por estratégia de missão. Essa é a reflexão que precisamos fazer. Até quando seremos uma igreja de brancos? Até quando seremos uma igreja de elite sem ir às periferias? Muito obrigado. Fica essa reflexão com vocês. Amém.